Estadiamento e grau. O que seriam essas duas terminologias dentro da oncologia e do tratamento oncológico? É sobre isso que eu vou explicar hoje, uma grande dúvida e uma grande confusão que todos os pacientes costumam fazer. Acompanhe comigo. Bom, estadiamento e grau são duas coisas totalmente diferentes, mas que os pacientes confundem e sempre ficam preocupados. Vou explicar primeiro o que significa o grau. O grau é o grau de diferenciação da célula. Então vamos imaginar um xerox, uma folha. Uma folha onde o xerox é muito parecido com a cópia original seria a célula com diferenciação grau 1. Aquela célula que sofreu uma modificação um pouco maior equivale a um xerox um pouco borrado do original. E a célula grau 3 é aquela célula que ela é totalmente diferente da célula original, que seria um xerox totalmente borrado, onde a gente não consegue ler quase nada, mas a gente sabe que é parecido com o texto original. Então isso significa grau. O grau é a diferenciação da célula que ela tomou de acordo com a primeira célula que ela foi clonada, que ela foi copiada. Já o estadiamento significa uma série de fatores onde a gente vai somando e colocando em uma tabela pré-estabelecida através do AJCC, que é uma classificação internacional de tipos de tumores, de tipos de câncer, tá? Então a gente vai olhar o T. O que significa o T? O T ele vai variar, dentre outras coisas, como o tamanho do tumor e incluindo até qual é a profundidade que o tumor invade desse tecido. Por exemplo, o intestino, se ele invade a mucosa, se ele atravessa essa mucosa, se ele atravessa as paredes do intestino. Então, além de se levar em consideração, em alguns casos, o tamanho do tumor, se leva em consideração também essa profundidade de penetração. A gente também vai avaliar o N. O que seria o N? Seriam os linfonodos. Linfonodos são gânglios, estações de drenagem daquele órgão. Todos nós temos em diversos pontos do nosso corpo. E popularmente é chamado de íngua. Por exemplo, você tem uma dor de garganta, aparece um gânglio no pescoço, inchado. Isso é um linfonodo, que está inchado por conta da reação da dor de garganta. Porém, no tratamento oncológico, ele é o primeiro lugar onde esse tumor vai dar uma metástase. Então, a gente vai avaliar, o N avalia pessoal de cada tumor, muito específico, mas ele avalia mais ou menos a quantidade de nódulos, de linfonodos acometidos. E, por exemplo, no tratamento de tumores da cabeça e do pescoço, que é laringe, orofaringe, boca, língua, vai avaliar também a questão de extravasamento da cápsula. Na mama, a gente também pode levar isso em consideração. Então, e o último fator é a presença ou não de metástase, que vai fazer com que a gente some. E o estadiamento clínico, ele vai de 1 até 4, sendo que alguns tipos de tumor, ele pode ter 1A, 1B, 2A, 2B, 2A, 3B, 3C, enfim, pode variar dentro desse número de 1 a 4, contendo subdivisões. Isso é fundamental para com que nós definirmos o tratamento do paciente. Se vai ser só a químio, se vai ser químio com rádio, quando se há indicação, se é um tratamento curativo, se é um tratamento paliativo. Enfim, é muito importante com que o estadiamento seja feito de forma correta. E para a gente fazer o estadiamento de forma correta, a gente precisa lançar a mão de exames de imagem, onde a gente vai usar tomografia, ressonância, em alguns casos cintilografia, em alguns outros casos o PET scan. Então, esses exames de imagem são utilizados para dar o diagnóstico
e em alguns tipos de tumor, principalmente a peça cirúrgica, o material que foi retirado da cirurgia. Por exemplo, no tratamento de câncer de cólon, é fundamental que a gente tenha essa peça cirúrgica para poder fazer o estadiamento, né? Praticamente todos os tumores precisam, somente aqueles que são irressecáveis, que são não passíveis de serem operados inicialmente, que a gente vai usar o estadiamento clínico único e exclusivamente baseado na imagem. Nos demais casos, a gente vai usar a peça cirúrgica que foi retirada junto com os exames de imagem disponíveis e indicados para esse caso. Então, a partir do momento que a gente tem o estadiamento, é quando a gente vai determinar o tratamento do paciente. E que muitos pacientes confundem, eles acham que, por exemplo, o grau é o que vai determinar o tratamento ou a chance de cura. Não, não é. É o estadiamento, tá bem? Então, isso é muito importante e muito fundamental. E eu falei no vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui junto, sobre a quimioterapia vermelha para câncer de mama e por que que muitas pacientes não utilizam ela. Porque justamente por causa do estadiamento. Pacientes com estadiamento clínico muito precoce, ela e com outros fatores positivos, né, como uma imunistoquímica mostrando que é um tumor de menor agressividade, enfim, ela não vai usar, não vai ser preciso usar a quimioterapia vermelha nela. A gente pode usar um outro tipo de protocolo um pouco mais brando, com menos ciclos, com outras drogas. Então, é o estadiamento que determina muitas vezes qual é o tipo de protocolo de quimioterapia que esse paciente vai fazer. Se é um protocolo um pouco mais longo, se é um protocolo mais curto, com mais drogas, com menos drogas. Então, a gente utiliza essa ferramenta para poder determinar o tratamento correto desse paciente, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, curte ele, tendo alguma dúvida, comenta e compartilha também com quem você gosta. Assim eu consigo entregar esse conteúdo para mais pessoas ainda. Obrigado.